Bora, meu povo, sejam bem-vindos. Essa é a primeira aula de bioética e legislação. Meu nome é Gabriel. Vamos dar uma olhadinha nos princípios básicos dessa aula de hoje, certo? Começando sobre o conceito, de fato, do que é que vem a ser bioética da saúde, a gente observa como um estudo interdisciplinar que analisa os conceitos, os aspectos éticos da biomedicina como um todo e do cuidado em saúde. Então, a bioética ela vem para discutir de forma interdisciplinar, ou seja, ela vai observar os aspectos culturais, os aspectos sociais, econômicos, políticos, religiosos, todos esses aspectos que vão compor as opiniões da sociedade sobre um tema que vai ser abordado dentro da saúde. Então, discussões que a gente encontra na bioética, por exemplo, são as questões relacionadas a aborto, a eutanásia, ao uso de transgênicos, de células-troncos, entre outros, que a gente precisa estar discutindo sobre diversos pontos de vista. A palavra bioética em si, ela vem ali do grego, bios significa vida, como a gente já viu, em outras palavras como biologia, e ethos, que vem ali de caráter, comportamento ou costume. Então, são aí estudos comportamentais relacionados a essas questões da nossa vida. Dentro da bioética a gente vai ter 4 princípios. Esses princípios eles relacionam-se, então a gente precisa sempre considerar nas questões de dilemas éticos os princípios de autonomia, de beneficência, não maleficência e justiça. Então, começando pelo princípio da autonomia, está relacionado à possibilidade desse paciente ele escolher se ele vai fazer determinado procedimento, seja ele um tratamento ou um procedimento diagnóstico. Então, o paciente ele precisa ter a opção de escolher, certo? Considerando, claro, que esse paciente ele esteja em plena consciência de todas as consequências que a escolha dele vai acarretar. Em situações onde esse paciente ele esteja desacordado ou confuso, a decisão ela precisa ser feita por um acompanhante, algum familiar que esteja presente. Em situações de vida ou morte, a equipe é quem vai tomar essa decisão, certo? Mas sempre garantir que esse paciente tenha pleno conhecimento das consequências positivas e negativas de aceitar ou não um procedimento, certo? Segundo princípio, a partir da autonomia, vai ser a beneficência. Então, nós sempre vamos ter que escolher o melhor procedimento, o melhor tipo de diagnóstico, o melhor tipo de tratamento para aquele paciente na situação que ele se encontra. Então, a gente sempre vai estar buscando as melhores ferramentas para garantir o bem-estar desse paciente, certo? Então, sempre no objetivo de que o resultado ele seja positivo. A partir do momento que a gente escolhe esse procedimento e vai utilizá-lo, a gente tem que otimizar a realização desse procedimento, seja tratamento, seja diagnóstico. Isso vai ser muito verdadeiro dentro da radiologia, por exemplo, porque são modalidades que utilizam de radiação ionizante. Então, a gente tem sempre aquele risco associado quando utiliza uma dessas tecnologias. Então, a partir do momento que a gente escolhe a melhor delas, a partir do princípio da beneficência, a gente tem que seguir com a não maleficência, que é não fazer mal para aquele paciente. Então, a gente otimiza para reduzir os erros, reduzir os riscos, reduzir os danos de qualquer eventual uso dessa tecnologia, tratamento, medicamento, seja lá o que seja, de acordo com a situação desse paciente, certo? Sempre considerar que os benefícios eles superem os malefícios. E por fim, a gente tem aí o princípio da justiça. A justiça ela não se relaciona muito com os 3 princípios anteriores, mas
sim com a equidade e igualdade, né, desses serviços médicos, desses tratamentos, esses diagnósticos para toda a população. Então, a gente precisa estar ofertando as possibilidades, né, independente de qualquer situação do paciente, independente de cor, independente de gênero, independente de idade, né, considerando, claro, os riscos e os benefícios, e também possibilitar que aqueles pacientes que precisam de uma atenção maior, eles recebam aquela atenção maior, né? Então, o princípio da equidade, certo? Então, cada um ele vai ter aquilo que de fato precisa, certo? Então, esses são os 4 princípios, né, da bioética. Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer opinião que vocês quiserem, vocês podem ficar à vontade, certo? Aqui estão os contatos. Agradeço a vocês por assistir esse vídeo. Podem curtir, podem compartilhar. Qualquer dúvida, estamos à disposição, certo?